Olá, seja muito bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e aqui no Desvendando Sorvete você aprende como produzir seu próprio sorvete zero defeitos. E no vídeo de hoje, por outro lado, a gente vai falar de um defeito muito comum em sorvetes, que é a arenosidade. O que é arenosidade? Quais são as principais causas e como agir? Como você pode tratar? O quadro está bem cheio hoje porque tem bastante informação importante e muita dúvida quando se fala de arenosidade, tá? Então, primeiro de tudo, o que é a arenosidade? O próprio nome já indica, né? São grânulos parecidos com areia. Você prova o seu sorvete, geralmente depois dele já estar congelado, né? Já ter ido para o seu freezer, sua câmara fria, já ter completado o seu ciclo de congelamento. Você prova ele e sente como se fossem pequenos cristalzinhos, pequenas partículas bem fininhas de areia, tá? Então aqui é diferente e não confundam grânulos de areia com grânulos de gelo, né? Com cristalzinhos de gelo, são diferentes. Os grânulos, eles são bem fininhos dentro da sua boca. Os cristais de gelo tendem a ser maiores e não tão formados, não tão redondinhos e como a gente sente os grânulos como se fossem de areia, tá? Então é muito parecido quando você vai na praia e entra areia na sua boca, tá? Só que tá ali em meio ao seu sorvete. É comum? Não é comum? É comum, tá? Mas é comum se você não tratar alguns determinados pontos. A gente tem como controlar, né, e evitar esse tipo de aparecimento, tá? Vamos lá. Quais são as principais causas, tá? O que leva à formação de arenosidade? Só tem um motivo para acontecer isso, tá? É a precipitação da lactose. Ponto. O que leva a precipitar é que pode ter diversos outros motivos, mas a razão principal da arenosidade é a precipitação da lactose, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, né? O que é precipitação? De onde vem a nossa lactose, né? Obviamente, vocês sabem que a lactose é o açúcar do leite. Então, isso só vai acontecer, a arenosidade, em caldas de leite, tá? A lactose, ela está presente no leite como o seu carboidrato, como o seu açúcar. Ou seja, a função dela no sorvete é muito diferente do que os outros açúcares que a gente adiciona, tá? Por quê? A lactose é muito pouco solúvel e não ajuda muito no aumento do dulçor da sua calda, tá? Ela não agrega doçura na calda. Muito pouquinho, o poder adoçante dela é muito baixinho. Então ela tá ali como uma consequência da adição do leite. Ela não está sendo adicionada propositalmente, ela é uma consequência e a gente tem que saber lidar com isso, porque ela pode causar muitos problemas, tá? Então, diferente de sacarose, açúcar comum, de glucose, dextrose, maltodextrina, que a gente adiciona na nossa calda, pensando que eles possuem finalidades de adoçar, de dar corpo, a lactose não. Ela tá ali como uma consequência. Como eu já mencionei antes, ela é muito pouco solúvel, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma solução de água e açúcar, né? Onde a gente está fazendo ali uma solução com esse açúcar ali dentro, então o nosso sorvete, de certa forma, é uma solução água com açúcar, mais outros componentes, tá? Existe um limite, porque a gente adiciona de açúcar para que não ocorra a saturação, tá? O que é saturação? É o excesso de açúcar ali dentro, tá? O que acontece quando tem um excesso de açúcar? Precipita. O que precipita? Vem para o fundo, tá? Continua tendo grânulos ali. Você não conseguiu dissolver. Então, em casa, se a gente fosse fazer um teste, pegasse um copo d'água e fosse colocando açúcar comum, e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Existe um limite que acima daquilo você não consegue mais fazer dissolver. Ele sempre vai ir para o fundo. Então, saturou. A mesma coisa, ou de forma similar, acontece com a nossa calda, tá? A nossa calda de sorvete. Existe um limite, tanto de açúcar em si, quanto um limite de lactose, porque a lactose é pouco solúvel. Então, a sacarose a gente consegue adicionar muito mais sem precipitar, enquanto a lactose, uma quantidade muito inferior ao que a gente adiciona de sacarose, ela já tende a ir para o fundo, tá? E por isso, e mais complicado ainda, no caso do sorvete, é que parte da água é congelada, vai sendo congelada gradativamente ao longo do processo. Tanto o nosso processo de batimento e congelamento na produtora, quanto depois quando a gente finaliza o congelamento na câmara fria, tá?
Então, por isso que dificilmente você vai pegar arenosidade quando o seu sorvete saiu da sua produtora, tá? Porque ali a gente tem o quê? Cerca de 50%, 60% no máximo de água congelada, né? O congelamento final vai acontecer na sua câmara fria, no seu freezer. Aí a gente pode ter até cerca de 90% de água congelada. Então, normalmente é depois que vai para a câmara que você vai perceber caso ocorra a precipitação da lactose e tenha a sensação de arenosidade, tá? Então, quanto mais a gente vai congelando, né, mais concentrado fica, porque se eu tenho menos água ali disponível, né, é só água que congela, a lactose, todos os outros açúcares, componentes, eles não congelam, eles estão em solução. Eu vou tirando, né, cada vez que eu vou congelando, eu deixo menos água ali disponível para essa solução. Ou seja, quanto menos água eu tenho disponível para aquela solução de açúcares em geral, onde temos a lactose ali, existe maior tendência à precipitação, tá? Por isso que é só depois, normalmente, quando finaliza o teu processo, é que tu vai saber se precipitou ou não, tá? A gente dificilmente pega isso saindo da produtora. A gente pega depois que vai para nossa estocagem, tá? Ou seja, tem jeito? Tem jeito. Como que a gente age? O que a gente tem que fazer para evitar a precipitação da lactose? O primeiro ponto que vai nos ajudar e muito, e para isso aí a gente já começa a entender para que serve, é o balanceamento de caldas. Poxa, no nosso balanceamento de caldas, a gente tem um item fundamental que é o sólido não gorduroso do leite. Por que a gente controla o sólido não gorduroso do leite? Primeiro, o que são os sólidos não gordurosos do leite, né? São os carboidratos do leite, que no caso é a lactose, né, o açúcar do leite, vai ser as proteínas do leite mais os sais minerais. A soma desses três componentes são sólidos não gordurosos do leite. Um excesso de proteína pode ser prejudicial? Até pode, mas quando a gente está falando de um sorvete de leite tradicional, onde a gente não está botando uma proteína concentrada ou isolada de leite, ele vem junto com muita lactose. Então, dificilmente vai ter algum problema por excesso de proteínas. O problema primeiro vai aparecer por excesso de lactose, tá? Porque proporcionalmente no leite a gente tem mais lactose do que proteínas, tanto no leite em pó integral quanto no leite em pó desnatado, tá? Então, a gente controla os sólidos não gordurosos do leite para controlar a lactose. Obviamente que você pode, quando você vai fazer o balanceamento de caldas, manter de forma separada o controle de proteínas que vem do leite, e não só do leite, daí você pode controlar as proteínas em geral, e os sólidos e o açúcar. Você não precisa juntar os dois, tá? Se você quer controlar o açúcar do leite, que é a lactose, você separa em lactose e em proteína, o que são sólidos não gordurosos do leite, e aí os seus sais minerais podem entrar como junto ali na soma dos sólidos totais, tá? É uma opção também, controlar de forma separada, já que o objetivo ali é controlar mais o teor de lactose em si. Mas se você faz o cálculo com sólido não gorduroso do leite, não tem problema. Você consegue saber qual que é o máximo de lactose que você pode ter. Como que a gente faz isso? Basicamente é dividindo o sólido não gorduroso do leite por 2. Isso, pessoal, se eu não estou adicionando uma proteína concentrada isolada de leite, tá? Porque daí, realmente, ali eu nem vou ter lactose, tá? E não vai ser esse tipo de cálculo. Mas se eu estou fazendo, considerando que eu estou usando um leite em pó integral, um leite em pó desnatado, ou leite, enfim, in natura, eu posso fazer essa estimativa. São sólidos não gordurosos do leite por 2. Ou seja, se eu tenho, em cima da minha diretriz, um percentual de gordura entre 6% e 8%, como que eu descubro a lactose? Seria o sólido não gorduroso máximo ali, né? Que nesse caso vai ser 13, dividido por 2. Ou seja, a minha lactose, ela precisa ser menor do que 6,5%. Acima disso, eu já tenho uma maior tendência de ter precipitação da lactose, tá? Então, o primeiro ponto para se certificar é fazer o seu cálculo de balanceamento. Tenha certeza de que você não está extrapolando o percentual de lactose, tá? Tendo isso em mente, tá tudo ok com o seu balanceamento, você vai partir para uma outra causa que leva à precipitação, que é a arenosidade após um tempo de estocagem, tá? Então, o que acontece? Você tira o seu produto, vai lá, faz seu batimento, congelamento, coloca na câmara fria, no outro dia, uns 2 dias depois, você experimenta, tá tudo ok, não tá arenoso. Então, Pamela, meu problema não é uma arenosidade que ocorre logo depois, tá?
O meu problema é a longo prazo. Depois de um tempo na câmara fria, um tempo no meu expositor, um tempo no meu freezer, acontece o problema da precipitação da lactose. Ok, nesse caso a gente vai ver duas coisas. Primeiro, temos que ter certeza, obviamente, se o nosso balanceamento está correto. Estando correto, a gente parte para os estabilizantes, tá? Qual que é a função ali do estabilizante no sorvete, né? É manter toda a nossa solução estável, tá? Frente a algumas oscilações de temperatura. Pequenos descongelamentos e recongelamentos, tá? Pamela, mas a gente não tá falando de cristal de gelo, a gente tá falando de lactose. O que tem a ver congelar e recongelar, tá? Tudo. Os pequenos descongelamentos e recongelamentos deixam a solução mais concentrada ainda, tá? Então descongela um pouquinho, congela mais um pouco. Vai ficando mais concentrado, ou seja, mais difícil a solubilidade, né? Então vai reduzindo a solubilidade e aí pode ocorrer a precipitação da lactose. Então, usar um estabilizante na dosagem correta e de acordo com o seu processo ajuda também a evitar esse tipo de descongelamentos e recongelamentos, tá? Primeiro de tudo, nem o melhor estabilizante do mundo vai evitar oscilações grandes de temperatura, né? Ou no caso de oscilações grandes de temperatura, que ocorra o descongelamento, tá? Isso não, a gente tá falando de pequenos. Até porque se for uma grande oscilação, você também vai sentir cristais de gelo, porque a hora que recongelar vai ter cristal de gelo, né? Ele tirou muita água ali de solução, ou vai até separar, você vai saber isso. Eu tô falando de pequenos, tá? Então vamos lá. Primeiro, dosagem, né? Veja no rótulo, de acordo com a quantidade de água que você tem na sua calda, qual que é o percentual que você tem que usar daquele estabilizante. Isso é uma primeira coisa. Tenha certeza de que você está usando. E lembre que a água eu normalmente gosto de fazer em cima do total da calda. Então, se deu 100 litros, eu faço em cima de 100 litros, somando tudo, tá? Alguns indicam que seja feito em cima da água ou do leite. Eu gosto de fazer em cima de tudo. Mas lembre que se você adiciona polpa, se você adiciona alguma fonte outra de água, você tem que subir esse percentual, tá? Some essa polpa junto na sua água total da sua calda para calcular o percentual de estabilizante, tá? Mas se o meu percentual tá ok, o que eu vou olhar? Tipo do meu processo. Claro que aqui a gente está falando em calda de leite. Se a gente tem lactose, é uma calda de leite. Calda de leite, por definição na legislação, precisa ser pasteurizada, tá? Então, de novo, a gente tem gomas que precisam ser ativadas, serem aquecidas e outras que não precisam para fazer a sua função, que é se ligar à água, né, deixar menos água disponível e, consequentemente, dificultar o descongelamento, tá? Só que algumas, como eu comentei, precisam ser aquecidas, outras não. Se você sempre pasteuriza, não importa, mesmo uma goma que não precisa ser aquecida, não tem problema aquecer, via de regra, tá? Agora, se você faz um processo a frio, que de novo, não é o que a legislação te recomenda, ela fala que você tem que aquecer caldas de leite, mas se você faz um processo a frio, você não pode usar gomas que precisam ser aquecidas, porque você não vai aquecer a sua calda. Ou seja, você tem que buscar carboximetilcelulose, tara, guar, xantana, tá? Você não pode usar outros tipos de goma, como a jataí, por exemplo, porque você precisa aquecer, senão ela não vai ter sua função ali. Então, como que eu sei, Pamela, que eu estou usando um estabilizante, né, correto? Primeiro, certifique que são esses tipos de goma a frio, né? Goma guar, goma tara, carboximetilcelulose e xantana, tá? Via de regra, produtos que são destinados para caldas de água tem esse tipo de goma. Por quê? Calda de água, por legislação, não precisa ser aquecida, embora, como eu sempre digo, eu recomendo sempre que aqueça por segurança, né, se você já tem a pasteurizadora. Agora, se você não tem pasteurizadora, calda de água, você não precisa aquecer. Então, as gomas que são destinadas para esse tipo de processo são gomas sempre que não precisam ser aquecidas, tá? Marca, Pamela, depende, pode ter uma melhor, né? Sim, depende, mas normalmente, assim, marcas mais diferentes ou mais especializadas nesse tipo de processo tendem a usar essas gomas a quente, tá? Então você precisa, obviamente, pasteurizar, tá? Normalmente, até o estabilizante mais comum que tem, se você usar na quantidade correta, não vai ocorrer a precipitação da lactose, tá? A não ser que, como eu falei, a oscilação seja muito abrupta, né? Muito alta de temperatura. Aí não interessa, pode ser a marca mais cara, o melhor estabilizante do mundo. Vai descongelar, tá?
Agora ali, vamos partir do princípio então. Minha cauda está bem balanceada, estou usando o estabilizante próprio para o meu processo na dosagem correta. Beleza, ainda assim estou com arenosidade. Qual é o problema? Então assim, é oscilação de temperatura na câmara fria, tá? E é uma oscilação relativamente alta, porque se mesmo com o estabilizante na dosagem correta, balanceamento correto, está ocorrendo a precipitação, é porque está descongelando até bastante, tá? O que você precisa fazer? Você precisa primeiro entender se esse tipo de problema está acontecendo com todos os sorvetes ou se são alguns sorvetes, tá? Por que isso? Se for todos, é porque você está tendo uma oscilação alta na sua câmara fria em geral, tá? Ou no seu freezer em geral. Muito abre e fecha, às vezes algum problema no compressor, algum problema no forçador de ar que não está mandando ali a quantidade correta, tá? Ou você está mantendo muito produto dentro da câmara fria, ela não tem a capacidade de congelar tudo aquilo, tá? Você está enchendo demais, aí também você pode ter esse tipo de problema, tá? Tá tudo muito perto, o ar não consegue nem passar ali, também pode ser um problema. Agora, no expositor, por exemplo, pode ser uma área do seu expositor onde também está com algum problema de gás, né? Ou não está conseguindo circular naquela região. É esse tipo de coisa que você tem que se atentar, tá? Então, primeiro, acontece em tudo. Será que eu não estou tirando meu sorvete muito mole? Às vezes estou tirando ele numa temperatura muito alta, né? Então, quando ele vai para a câmara fria, com muita oscilação de temperatura, ele já descongela muito facilmente. E aí tem uma maior tendência de ocorrer a precipitação da lactose. Então, o que você vai fazer? Saber isso. Se são todos, se são alguns, procure entender se eles estão numa região meio próxima, tanto da câmara, quanto do freezer, quanto do seu expositor. Porque provavelmente vai ser isso, aquela região não está gelando o suficiente, tá? O que você vai fazer para se certificar? Vai pegar um termômetro próprio para você colocar aí em câmaras frias, em freezers, em expositores, vai controlar de hora em hora a temperatura, tá? E vai ver se ela tá oscilando muito. Assim, pessoal, não tem como fugir disso, tá? Ou é em excesso, ou é um estabilizante incorreto, em quantidade incorreta que você tá usando, ou é algum problema ali na câmara fria, ou muito cheio, ou tirando um sorvete muito mole. É fato que a precipitação da lactose é que leva à arenosidade. O que causa ela estar em excesso ou oscilações de temperatura, tá? Ou uso incorreto de estabilizante. É isso. Investigue uma dessas outras coisas, dessas coisas, porque não é nunca algo diferente disso, tá? Então, essa foi a dica de hoje do Desvendando Sorvete, para que você evite aí um defeito e tenha um sorvete ainda com mais qualidade, tá? Segue a gente também nas nossas outras redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @Desvendando Sorvete. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para você receber aí sempre novidades, ativa o sininho, tá? E deixa aí os seus comentários se vocês já tiveram esse problema, se vocês já conseguiram resolver esse tipo de problema e que outros tipos de defeito vocês gostariam que a gente falasse aqui no Desvendando Sorvete. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!